Bora mergulhar num dos debates mais antigos e, olha, mais importantes da filosofia. É um verdadeiro confronto de titãs. De um lado, a gente tem a arte de convencer. Do outro, a busca incansável pela verdade. É uma batalha de ideias que começou, sei lá, há milênios, mas que define o nosso mundo até hoje. A escolha é essa. O que será que é mais poderoso? Ter o dom de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa ou ter as ferramentas para encontrar aquilo que é realmente verdadeiro? Esse é o dilema que Platão joga no nosso colo. E a resposta dele, pode surpreender muita gente. Então, no nosso ringue imaginário, temos dois competidores. De um lado, o sofista. Ele é o mestre da retórica, focado em uma única coisa: vencer o debate. Do outro lado, o dialético, que é o Platão. Ele usa a lógica não para vencer, mas para encontrar a verdade. Para Platão, não bastava só ganhar a discussão, ele precisava provar que existia um caminho melhor. E para isso, ele construiu um caso que é simplesmente irrefutável. A primeira prova, no caso de Platão, é a base de tudo. Ele começa com uma regra tão fundamental da realidade que na cabeça dele era simplesmente inquebrável. A simplicidade dessa ideia esconde um poder imenso. Pensa bem. Uma coisa não pode ser quente e fria, ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Uma porta não pode estar aberta e fechada. Para Platão, isso não é uma opinião, não. É uma lei da realidade. É o princípio da não contradição. E qualquer argumento que quebre essa regra, por definição já está errado. E é aqui que entra o sofista, desafiando essa lei de frente. A ideia dele é que a verdade é maleável, sabe? Que ela depende do ponto de vista. A justiça pode ser boa para um e ruim para outro, então as duas afirmações seriam verdadeiras. Parece uma ideia flexível, até moderna, né? Mas para Platão isso era um ataque direto ao alicerce do pensamento racional. E essa é a resposta de Platão da forma mais direta possível. Se a justiça é uma virtude, ela não pode, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, não ser uma virtude. Dizer o contrário não é um pensamento profundo, é um erro lógico, é irracional. Fim de papo para o primeiro ponto. Agora, vamos para a segunda evidência de Platão. E aqui ele sobe o nível do argumento. Não estamos falando só de regras lógicas, mas da própria estrutura da realidade. Aqui o Platão nos pede para imaginar que o mundo que a gente vê e toca é só uma sombra, uma cópia meio torta de uma realidade muito mais verdadeira, o mundo das formas. Pense em todos os círculos que já foram desenhados. Nenhum deles é perfeito, mas na nossa mente a gente consegue conceber a ideia de um círculo perfeito, a forma ideal. Para Platão, essa ideia na mente é mais real do que qualquer círculo desenhado no papel. E isso nos leva a um ponto central. Nossos sentidos mostram as cópias imperfeitas, tremidas, mas é a nossa razão que permite o acesso aos modelos perfeitos, à verdade. Então, a pergunta é: em que devemos confiar? Nos sentidos, que só veem as sombras, ou na razão, que vê a luz? Para Platão, a resposta era óbvia. Vamos seguir em frente e ver como isso tudo se encaixa. A próxima prova que Platão apresenta é uma hierarquia bem clara, tipo uma escada que mostra os diferentes níveis de saber. Dá uma olhada nessa escada. Lá na base, a gente tem a doxa, que é a mera opinião, aquilo que a gente acha sem pensar muito. Um degrau acima, a crença. Depois, o raciocínio, onde começamos a usar a lógica de verdade. E lá no topo, a noesis, a compreensão pura, direta das formas. Ou seja, para Platão, conhecimento não é tudo a mesma coisa. Existe uma subida clara do incerto para o absolutamente verdadeiro. Então, o ponto crucial é este. Essa escada não é só uma classificação, é uma hierarquia de autoridade. O raciocínio, que está lá nos degraus de cima, tem o poder e o dever de corrigir a mera opinião que está lá embaixo. Se uma opinião contradiz a lógica, a opinião está errada, não a lógica. A razão tem que prevalecer. E agora, a gente chega nos argumentos finais. Platão vai juntar todas essas peças para dar o golpe de misericórdia no relativismo e coroar a razão como a faculdade suprema. Essa frase de Protágoras, um sofista bem famoso, é o coração do argumento adversário. O que ela quer dizer é que a verdade é subjetiva. O que é verdade para uma pessoa pode não ser para outra. Não existe uma verdade universal, só verdades individuais. E aqui vem a jogada de gênio de Platão. Ele usa o próprio argumento do sofista contra ele. Vamos pensar juntos. Se a frase "toda verdade é relativa" for universalmente verdadeira, ela se contradiz. E se ela for só relativamente verdadeira,
Isso quer dizer que para alguém como Platão, que acredita numa verdade absoluta, a frase é falsa. Então a afirmação de Protágoras é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E isso, como a gente já viu, quebra a regra mais básica da lógica. O argumento simplesmente implodiu. E aqui está o caso completo. A gente viu como a lei da não contradição estabelece as regras do jogo. Como a teoria das formas nos mostra um mundo verdadeiro que só a razão alcança. Vimos a escada que coloca a razão acima da opinião. E vimos como o relativismo se desfaz com o próprio peso. A conclusão é inevitável. Para Platão, a razão não é só uma ferramenta, é a bússola para a verdade e para uma vida bem vivida. E assim, o veredito fica claro. Para Platão, a persuasão pode até ganhar umas batalhas, mas só a razão pode descobrir a verdade. E essa verdade não é relativa, não é negociável, ela é única, objetiva e acessível para quem se dispõe a pensar de forma rigorosa e lógica. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Milênios depois, no mundo de fatos alternativos, de bolhas de informação e de uma polarização extrema, a questão de Platão parece mais urgente do que nunca. Será que essa defesa de uma verdade objetiva que a gente alcança pela razão não é só relevante, mas talvez a ferramenta mais essencial que a gente tem? A reflexão fica no ar.